Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e vamos lá para mais uma aula do Dicionário do Artista 3D. Hoje a gente vai falar sobre IOR, ou Índice de Refração, esse que é uma das opções que mais causa confusão na hora que a gente fala sobre criar materiais de forma fisicamente correta. O IOR muitas vezes é usado de forma equivocada na hora que você trabalha com criação de materiais, e aqui eu vou mostrar para você como é que você deve trabalhar da forma certa. Então, vamos lá. Eu estou começando essa aula mostrando aqui uma tabela de IOR. Provavelmente você já deve ter visto em algum site ou usado também algum site para poder colocar exatamente o valor do IOR no seu projeto. Mas antes de você consultar essa tabela, é preciso você entender uma coisa muito importante, que é a diferença entre materiais dielétricos e materiais metálicos. Se você não separar esses dois tipos de materiais, você não vai conseguir trabalhar com essa tabela da forma correta. Para entender melhor, a gente vai dar uma olhada nessa imagem aqui. Esse aqui é um espectro que mostra em que faixa os materiais dielétricos se encontram quando a gente trabalha no workflow Metallic Roughness. Entender como é que funciona essa teoria é de extrema importância, e eu mostro isso no meu e-book, o Guia Completo PBA. Aqui eu vou fazer um pequeno resumo para a gente poder entender melhor qual é a ideia. A grande maioria dos materiais dielétricos eles estão na faixa de 2 a 4% de refração. Esse índice de refração é calculado quando a luz ela muda de meio. Isso significa que você tem uma velocidade diferente da luz quando ela atravessa determinada superfície. E a grande maioria dos dielétricos eles estão nessa faixa. Considerando a criação de materiais de forma fisicamente correta com o material PBA, geralmente é adotado esse valor de 4% para todos os materiais. Mas quando a gente fala de índice de refração, a gente se refere à reflectividade base do material, não à reflectividade máxima. A gente vai entender isso aqui na prática no modelo do SketchUp. Para entender melhor como é que funciona o IOR, dependendo do tipo de material, eu vou abrir aqui uma outra imagem, onde eu tenho um gráfico que se refere justamente à curva de IOR criada para poder representar o material dielétrico, onde o valor de IOR ele gira em torno de 4% nas faces que estão a 0 graus. Esse ângulo de visualização, que a gente chama de Fresnel zero, se refere ao posicionamento da câmera em relação ao normal. E para conseguir representar esse valor, a gente pode usar o IOR entre 1,47 até 1,6. E nos materiais de acordo com a curva de Fresnel, a gente vai ter sempre 100% de reflexo nas faces que estão a 90 graus em relação ao normal. É importante você entender que essa curva de Fresnel, que representa o valor de IOR, que é a nossa reflectividade base, e a reflectividade máxima, ela é criada automaticamente pela ferramenta. Então você não precisa se preocupar com essa configuração. E o V-Ray consegue representar muito bem os materiais dielétricos. Porém, quando a gente fala de materiais metálicos, o IOR do material ele vai ser muito diferente, já que o reflexo não é dado dentro do material, e sim na superfície. Quando a gente fala de materiais metálicos, a reflectividade base dele vai ser muito maior. Ele vai ser entre 40% até 90% de reflectividade base. Mas da mesma maneira, ele vai seguir o princípio de Fresnel para que você tenha as faces a 90 graus em relação ao normal, sempre com 100% de reflexo. Você vai perceber que o índice de refração ele geralmente não é tão alto. É por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de criar materiais metálicos. Como eu falei antes, o V-Ray é um motor de render muito mais preparado para você poder criar materiais dielétricos, e ele consegue construir essa curva com muita precisão. Quando a gente muda o valor de IOR para um valor mais alto, na verdade o que a gente está fazendo é dar uma tarefa para a ferramenta que não é correta, que faz com que o V-Ray aumente os cálculos para poder conseguir criar aquele efeito. E existem formas muito mais práticas da gente criar materiais metálicos dentro da ferramenta sem a necessidade de aumentar o valor de IOR. Outra coisa também que é muito importante a gente entender: todo material possui apenas um índice de refração. Dentro do V-Ray, a gente vê que existem dois valores de IOR, um no reflexo e um na refração. IOR significa índice de refração. Então, quando a gente quer configurar esses valores, a gente sempre deve configurar na refração. Sobre a tabela que a gente estava vendo aqui no começo da aula, a gente vai perceber que existem diversos valores que a gente pode utilizar como referência. No método de criação de materiais em PBA, geralmente se usa o valor 1,5 para a grande maioria dos materiais dielétricos. Como exemplo, eu vou selecionar aqui a letra P,
ele vai me levar até a tabela onde eu tenho os materiais e eu quero encontrar o material plástico. Você vai perceber que o valor do plástico aqui é 1,46. Mas a gente deve tomar muito cuidado, porque às vezes a gente quer representar um material com muita precisão e acaba deixando o material não parecendo com o material real. É por isso que é muito importante você sempre procurar referências, mas tomar o cuidado de não usar valores muito irreais. Eu vou abrir o meu arquivo no SketchUp para a gente poder colocar em prática essas configurações. E eu vou criar um material plástico usando aquele valor de IOR que a gente encontrou lá na tabela. Para começar, vamos até o Asset Editor. Eu vou clicar com o botão direito do mouse em Material, Generic, selecionar e mudar o nome dele para plástico. Vamos renderizar em tempo real para ver todo o processo de criação desse material. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir em Diffuse a cor. Vamos colocar o valor em 0,8. Esse valor representa 80% da cor vermelha. Aqui eu estou usando o modo Range de 0 a 1, mas você pode escolher o modo de 0 a 255, então ele representa, então esse material ele tem cerca de 200 no valor RGB. Vamos até o índice de reflexo e entender agora como é que funciona esse índice de refração do nosso material. Em Refraction, a gente tem um valor de IOR em cerca de 1,6. Esse aqui é o valor padrão da ferramenta. Como eu falei antes, você tem um índice de refração também habilitado aqui no reflexo. Esse valor não é um valor correto para a gente poder utilizar. Quando você habilita essa configuração e trabalha com um valor de IOR diferente do que a gente tem aqui, a gente está criando dois valores para o V-Ray calcular. É por isso que você não deve habilitar essa opção. Se o Reflection IOR está desabilitado, o valor que a gente colocar aqui vai definir o índice de refração do nosso material. Então, se eu colocar valores maiores, ele vai funcionar tanto para o reflexo quanto para a refração do material. Como eu falei antes, o índice de refração representa a reflectividade base do material. Para representar a reflectividade máxima, a gente vai alterar o Reflection Color, definindo sempre o valor em 100% branco. Para representar um material de forma fisicamente correta, usando o conceito PBA, você não deve colocar valores médios aqui. Você sempre vai colocar o valor 100% branco, já que o reflexo especular ele é dado na superfície do material e a luz ela reflete sempre branco. Se você quiser controlar a quantidade de reflexo do material, o que você vai fazer é reduzir o valor de IOR. Lembrando que a gente não deve colocar valores muito baixos. O valor que a gente viu na tabela foi de 1,46. Esse valor ele vai reduzir um pouco, mesmo que de forma sutil, mas aqui a gente vai ter a representação mais próxima do real. Definindo essa propriedade, a gente já tem o nosso material dielétrico. Para poder configurar o nosso material metálico, a gente vai raciocinar de uma forma completamente diferente. Para criar um material metálico, vamos clicar com o botão direito do mouse, Generic, vamos chamar esse material cromado. Em seguida, aplicar o material sobre o objeto, voltar na visualização e configurar as propriedades para poder representar o material da forma correta. A primeira coisa que a gente vai fazer é retirar completamente a cor do diffuse, já que a gente não vai ter diffuse nesse material. Você pode ignorar essa configuração. E para poder representar de forma mais precisa como é que o metal se comporta, nós vamos até o reflexo, desabilitar o Fresnel e no Reflection Color nós não vamos colocar o valor aqui. Quando a gente faz essa configuração, nosso material parece que está correto. A gente configurou o material com o efeito da cor. Porém, a gente viu na nossa tabela que o material metálico ele possui a reflectividade base e a reflectividade máxima, que deve ser sempre 100%. Na representação dentro do material do V-Ray, a gente não vai colocar 100%, a gente vai colocar ele mais próximo de 100% na maioria dos casos para poder representar o material metálico. Esse material que a gente vê aqui, ele não é um material que está fisicamente correto, uma vez que eu só tenho uma cor para representar. Para que a gente consiga representar a curva de Fresnel nesse material, a gente precisa adicionar um mapeamento Fall-Off. Nesse mapeamento, a gente vai ter a cor do material definida por duas cores. Uma que vai representar a reflectividade base e outra que vai representar a reflectividade máxima. Então, vou selecionar a cor, definir no modo RGB o valor
153 para todas as cores. E na cor B, a gente vai arrastar a cor principal e deixar ela muito próxima do branco. Assim a gente vai conseguir representar o nosso material de uma forma mais correta. Aqui no V-Ray a gente não consegue redesenhar a curva de Fresnel, porque ela deveria ser exatamente igual a essa daqui, olha. Dando essa ideia que a gente tem a refletividade base do material, com um valor bem mais próximo aqui do zero. E à medida que ele se aproxima do ângulo de 90 graus, a gente vai conseguir ver esse reflexo a cerca de 100% de refletividade máxima. E no caso dos materiais metálicos, eu não estou utilizando aquele índice de refração. É como se aquele valor ele tivesse inalterado. Quem vai controlar esse reflexo é esse mapeamento Follow, que vai ser criado de forma automática dentro do V-Ray. Evite utilizar o modo de criação onde você habilita o Fresnel, define o valor de Fresnel IOR com valores mais altos, como por exemplo 10, ou até mesmo valores bem mais altos, como 30, para poder conseguir criar esse efeito de refletividade máxima do material, já que esse efeito de reflexo não é calculado de forma fisicamente correta, o que pode prejudicar como um todo a criação de materiais. Com a nova atualização do V-Ray Next, a gente não precisa mais se preocupar em criar materiais metálicos utilizando o V-Ray Material ou BRDF. É mais recomendado você realmente criar os materiais PBA, dando preferência para criar tanto os materiais dielétricos quanto os materiais metálicos. Perceba que quando a gente configura o material PBA, essa mesma configuração que eu utilizo para poder criar um material metálico, utilizando o BRDF ou o V-Ray Material, vai ser exatamente a mesma ideia, só que ele vai criar a curva de Fresnel de forma muito mais precisa, dando uma qualidade muito melhor para o material metálico. Perceba a diferença. Quando eu aplicar esse material, você vai ver que a tonalidade dele é um pouco mais escura no centro e nas bordas ela é bem mais clara. Então a gente consegue criar um material fisicamente correto com muito mais qualidade. Da mesma maneira, para poder criar os materiais dielétricos. Aqui no canal você encontra uma aula onde eu faço a introdução sobre materiais PBA e que vai ajudar você a entender melhor como é que você configura esses dois tipos de materiais. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!